A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Todo mundo bem? É muito bom estar aqui. Já faz tempo que eu não venho e todo mundo faz questão em amor de ficar me dizendo que faz tempo. Já faz tempo que você não vem aqui. Vai comigo para Efésios 4. É sempre impactante quando eu venho aqui os testemunhos que eu recebo de todos. O líder do louvor compartilhou algumas coisas comigo, realmente mexeu comigo, sabe? A oração que ele fez mais cedo. Agora há pouco ele conduziu a oração e oramos pelas pessoas que estão atacando Israel. E aquilo me pegou porque esse é o coração de Deus, não é a forma, infelizmente, que tendemos a agir. Lemos os jornais, vemos as fotos. Gravitamos pelos fatos, ficamos incomodados, esquecemos que são pessoas que estão cegas e enganadas. Nós só os vemos pelo que estão fazendo de errados, responsabilizamos, os julgamos como se fossem diferentes de todos, mas só precisam da verdade. Jesus, sabe, imagina Jesus por 3 anos, revelando o Pai e falando a verdade por 3 anos e o mataram por suas palavras. Isso é chocante. Esse é o tanto quanto o homem pode ser enganado, mas Jesus nunca mudou, o amor nunca falhou. Eu não sei quanto a você, mas eu quero seguir isto. E eu quero viver isto. Eu quero mostrar uma coisa aqui para você. No começo do culto eu estava muito movido, mas agora eu estou mais calmo. Você me viu mais cedo? Eu estava bem, sabe, chorando bastante por algumas coisas. Talvez eu chore de novo, mas... E a razão principal para eu chorar esta manhã é porque eu estou prestes a pregar algo no que eu realmente creio. Eu creio no meu coração, espero estar errado, mas eu creio. Por todos esses anos de experiência viajando, já faz bastante tempo, de fato eu creio que chegamos a um ponto de não crer no que eu vou pregar hoje. De pensarmos até que é impossível. E você já vai entender, mas o que fazemos é deixar as coisas naturais se tornarem a nossa realidade. Sabe, a vida que vivemos é uma realidade mais elevada do que aquilo por que fomos chamados. Nossas memórias parecem ter mais peso do que a nossa busca por mais dele. E de repente somos identificados pela forma como a vida tem sido ao invés de quem ele é em nós. E sabe, o que eu quero falar hoje é sobre o motivo. O seu motivo para vir a Cristo é tão importante porque a vida que vivemos é uma grande questão. Quantos sabem que é uma grande questão? Então, essa pode ser a primeira vez que eu vou pregar 2 vezes o mesmo sermão. Eu nunca faço isso 2 cultos seguidos. Mas talvez eu deva fazê-lo. Mas vamos ver aqui, Efésios 4, vamos ver bem rápido. Temos dons no corpo, temos unções no corpo, temos ofícios no corpo de Cristo. Efésios 4, versos 11 e 12. Por quê? Por quê? No verso 12, para equipar os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, é o construir. O corpo, qual é a expressão? O corpo é a expressão, é a casa de Cristo. Somos o corpo de Cristo, somos a expressão de Cristo. Isso faz sentido? Vamos, isso é muito grande, é um chamado de humilhação maravilhoso. Jesus ter levado tão a sério a ponto de pagar um preço, e ele pagou, pregando a verdade todo dia, fazendo bem todo dia, os homens o chamando de blasfemador, de mentiroso, dizendo que o mal estava por trás dele. Sabe, tudo o que podiam dizer, disseram sobre Jesus. E ainda assim ele nunca muda, continua perfeitamente puro, ele é o amor perfeito, ele é maravilhoso. Ele continua, ele cumpre a lei da justiça, ele cumpre a lei. Ele vive sem mancha, sem mácula, limpo, por um grupo de pessoas que não entende, constantemente está lutando contra os seus esforços. Bem, isso nos faria cansar bem rapidamente. Se você tem boas intenções por pessoas e essas pessoas dizem que o seu bom é ruim, bem, você desistiria em 1 hora? Não duraria nem um dia? Seja honesto comigo. Jesus morre na cruz, ou seja, ele entrega a sua vida. Eu não quero criar uma grande bagunça, mas eu posso dizer, você não poderia matar Jesus? Que, entenda, ele não disse, ninguém tira minha vida, eu gratuitamente a dou, porque
Ele sabia que iam pôr ele na cruz e ele ia morrer, não podiam matá-lo. De acordo com a lei da justiça, a morte não tem poder sobre ele. E eu nem sei se entendemos isso, talvez seja muito espiritual, assustador. Como você chicoteia alguém, bate em alguém, açoita alguém a tal ponto de ele ser machucado mais do que qualquer outro no mundo. E ele está citando as escrituras e coerentemente, sabe, João, aí está a sua mãe e tal, perdoa-lhes, pai. Como ele poderia citar as escrituras e estar consciente quando ele estava a um ponto irreconhecível? Então, ou isso é um exagero da Bíblia e não é verdade, ou é verdade. A questão é que o homem pecou e a morte entrou na terra por causa deste pecado. E todos morreram, até os que não pecaram. Mas quem não podia morrer? Por isso que ele ainda estava vivo na cruz. Ele deveria estar em coma, em choque, ele deveria estar de um jeito. Era uma lei espiritual, era a verdade, era o poder da justiça. A morte não tem mais domínio. Sabe o que somos por meio de Cristo Jesus e do seu sangue? Justos. Por isso viveremos para sempre. Vamos chegar lá e perceber o que é viver justos. Amém? Isso é uma coisa grande, mas ok, foi só um pensamento paralelo. Eu sei que está todo mundo, o quê? O meu ponto é o seguinte, ele fez tudo isto para pagar por algo. Não reduza isso a apenas ser perdoado dos seus pecados e ir para o céu quando morrer. Não reduza isso a apenas agora eu sou o filho de Deus, ele pode me proteger, me dar provisão e cuidar de mim. É bom garantir que estamos entrando naquilo que era a intenção dele. O que ele propôs para que possamos de fato seguir a Jesus. Eu não estou sendo crítico nem mal, por favor entenda o meu coração, mas estamos de fato seguindo a ele? Estamos precisando dele ou seguindo ele? Estamos querendo que ele faça algo ou estamos rendidos, completamente entregues, peregrinos só de passagem para a Terra Santa seguindo ele? Ou deixamos a vida nos mover, deixamos as coisas falarem mais alto do que a verdade? Ou será que a verdade realmente nos libertou desta vida? Vocês estão comigo? Vamos, isso é tão bíblico que eu não estou precisando adicionar nada. Ele disse, siga-me. Ele disse, as coisas que eu faço, vocês farão se crerem. Sabe, se você fosse um inimigo, não faria com que eles acreditassem em um monte de coisas diferentes. Ele não está falando apenas de crer na pessoa de Jesus. Ele está falando sobre aquele que crê em mim, aquele que crê em mim. As coisas que eu faço, vocês farão e coisas ainda maiores, porque eu vou para o meu Pai. Do que ele está falando? Crer em mim, crer naquilo que eu estou aqui para fazer. Tudo que eu te chamei, que eu te criei para fazer, que eu paguei para você fazer e tudo que eu represento. Sabe, você entende, é destruído por falta de conhecimento. Então o que acontece é que pegamos me desculpe por isso, mas pegamos e agarramos esse nível baixo de por que ele veio e o que significa ser cristão. Mas a Bíblia diz que saímos das trevas para a luz, separados, santificados, separados. Isto não é muito intenso, radical, extremo ou legalista. É a plena verdade. Eu estou no mundo e eu não sou dele. E aquele que ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai nem está nele. Ele não diz que você não pastoreia? Desculpem. Até que todos cheguemos, então é equipar os santos para a obra do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé. Veja, não é a unidade de fé, da fé. Ele fala da e não de, porque ele não quer que a fé fique como num cinto de utilidades, como fé para ser promovido, fé para cura, fé para uma viagem segura, fé para coisas. É disso que ele está falando. Ele não está falando de fé para crer para algo. Ele está falando sobre uma perspectiva unificada que todo o seu povo deve ter. É a fé. É como você resiste ao diabo permanecendo firme na fé. Por quê? Porque em tudo que ele te acusa e ele diz que você faz, você sabe quem é nele. Você sabe por que você está nele e você permanece firme na fé. Ele não está falando de fé para mover uma montanha. Ele está falando da fé que te mantém plantado, enraizado, fundamentado e seguro. Você está comigo? Ok? Então diz que devemos chegar à unidade da fé. Eu não estou sendo crítico. Eu fico me perguntando se em todas as minhas viagens eu perguntasse às pessoas o que é a fé, se elas entenderiam o que é a fé. Estabelecidos na fé, obedientes à fé, edificados na fé,
firmes na fé. Eu só estou citando aqueles que eu lembro. Tem muitas vezes em que o artigo A está antes da fé. Porque é uma perspectiva, é sabermos quem somos agora que ele veio. Sim, a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então é por isso que temos esses ofícios e unções na igreja, para equipar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a ver e a entender a mesma coisa, de por que Ele está em nós e por que estamos aqui, é disso que Ele está falando. E ao conhecimento do Filho de Deus, para sermos homens perfeitos, até a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Você vê algum limite aí ou ele dá a entender que ele é o limite? Há um limite aí? Oh, meu Deus! Será que realmente cremos nisso? Que nós não devemos mais ser como crianças atiradas de um lado para o outro, por todo vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens, aqueles que ficam à espreita para enganar com seus pensamentos, a coisas intencionais e por ignorância, mas para que não sejamos movidos pela estática. Porque estamos numa missão e entendemos que ele pagou um preço impressionante para me colocar num lugar impressionante. E agora a minha vida, ouça isso, a minha vida vivida importa tanto. A vida que eu vivo importa tanto. Quando eu ficar diante do Senhor, eu vou ser julgado pelo quê? Pela vida que eu vivo nessa terra agora que eu conheço a verdade, seja boa ou ruim? É nisso que se agrada ao Pai, em que deis muito e o seu fruto? Eu vou responder pela vida que eu vivi. O seu pastor Adam e eu estávamos conversando antes do culto e ele disse algo fenomenal. Sabe, ele disse, eu estou muito animado com essa realidade. E a gente ficou lá conversando como duas crianças, até tivemos arrepios. Ele disse, quer dizer que quando ficarmos diante de Deus, ele disse, no que estará a nossa confiança naquele dia? Muitos dizem no sangue de Jesus, mas não é no sangue de Jesus que estará a nossa confiança. O sangue de Jesus foi o que te deu todo o acesso à presença dele. O sangue de Jesus é fenomenal, mas na verdade, naquele dia, a sua confiança estará na vida que você viveu. O sangue de Jesus foi o que nos qualificou a viver a vida. Você não pode viver de qualquer jeito e clamar o sangue. Você clamou o sangue para sair do qualquer jeito. Para chegar a ele. Vamos, tem gente que não entende essas coisas. Ok? Vamos fazer assim. Dizendo a verdade em amor, vamos dizer a verdade em amor. Cresçamos em quantas coisas? Todas as coisas em quem? Nele, não perca isso. Todas as coisas vêm do conhecimento dele, naquele. Vamos crescer em quem ele é. Todas as coisas naquele. Que é a cabeça e este é Cristo. Eu quero que você veja algo que eu li hoje de manhã. Eu vou pregar, eu acho que eu vou mesmo pregar o mesmo sermão que eu preguei de manhã. Eu quase nunca faço isso, está sendo desafiador. Rapaz, vai ser muito interessante se eu conseguir. John, eu já preguei o mesmo sermão 2 vezes. Nunca, eu vou chegar bem perto. Eu já me desviei um pouquinho, mas eu vou voltar para os trilhos. Veja, é a vida que você vive. Sabe, o amor de Deus, no seu dia mais escuro, não importa o que você fez, onde você esteve. O amor de Deus nunca perdeu de vista quem você de fato pode ser, quem você foi criado para ser e pode ser nele. Eu não sei quanto a você, mas não recebemos esse amor um do outro. Mas todo esse amor vem dele. Uhul! E nós nos apossamos disso e nos alegramos. Já fomos perdoados de tudo o que já fizemos. E não parou quando fomos perdoados. Nós fomos transformados, voltando a ser o que ele é, para o que ele nos criou. E veja, quando ele fez o homem à sua imagem, não tem nada a ver com aparência. Por isso que todos somos diferentes. E aí a gente fica preso na aparência e julgamos o que parece ser legal, o que não parece ser legal. Por que eu tenho esse cabelo? Eu não queria ter esse nariz e tem gente aumentando até os lábios. E a gente faz tudo ser sobre aparência exterior, ao invés da natureza. E aquela coisa de uma mente, uma fé, um espírito. Porque todos vivemos pela mesma coisa, por favor, me ajude aqui. Veja, eu fiz isso de propósito, você vai ver.
Fala a verdade, você nunca vai me confundir com ele, não é? Nunca! Sabe, se você conhecesse nós dois, quando ele chegasse, qual é o seu nome? Miles. Você não me chamaria de Miles? Ah, eu sempre confundo vocês dois. Não chegaria pro Miles, ei, Dan? Oh, desculpa, cara, eu sempre confundo vocês dois. Não vai acontecer! Porque não temos nada parecido um com o outro. E tem muita diferença entre nós dois também, de várias outras formas. Mas ambos podemos acordar essa manhã e parecer com ele. Podemos ambos acordar essa manhã e andar no amor, andar na luz, mostrar misericórdia, levar a paz. E a gente não é parecido, mas rapaz, nós parecemos com ele e isto é chamado a fé. Obrigado. Faz sentido? E a gente transformou tudo em aparência, ao invés de natureza. Tem muita gente debaixo de opressão por causa dessa coisa de aparência hoje. Sim. Então abra em 2 Coríntios 2, verso 14, por favor. Agora, graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo em Cristo. Então ele sempre nos conduz em triunfo. Logo quando lemos isso, pensamos que ele responde às nossas orações. Ele não está falando disso, veja. Não importa o que você esteja passando, não importa com que se pareça. Israel, o que está acontecendo às pessoas, às nossas vidas, coisas, circunstâncias, ele sempre nos conduz em triunfo. Se mantivermos nossos olhos nele, certo? Veja isto. Em Romanos, ele diz, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Assim que você sai do amor e do propósito, começa a dizer, eu não acredito que ele deixou isso acontecer, porque não responde minha oração? E aí você revela que não pensa na aliança, ele é o seu gênio da lâmpada, e não é assim. Pode esfregar a lâmpada o quanto quiser. Vamos lá. Às vezes nos apaixonamos tanto por essa vida que não admitimos. Conheço pessoas que perderam entes queridos e nunca mais oraram, estão bravas com Deus, odeiam Deus, eu não sei por que ele permitiu, porque ele... Ei, Deus deu a vida, ele é o autor e doador da vida, ele mora num reino de vida. E somos movidos pelo sentimento da morte, ao invés de percebermos que nunca vamos morrer e é tudo sobre vida. E quando desistimos de Deus, naufragamos e provamos que de fato nunca nos rendemos, não nos entregamos de verdade. Estávamos nisso pelo que ele poderia fazer por nós e não por como ele nos transformaria e nos tornaria como ele. Diz que em face da própria morte eles não amaram a vida. Não deixe a morte ser uma ferramenta usada pelo inimigo para endurecer seu coração. Porque em Cristo você nunca morre. Então, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós, veja, por meio de nós, pessoal, por meio de nós manifesta a fragrância. Oh, meu Deus! Eu fiz uma brincadeira, disse que ia chamar essa mensagem de Você cheira a quê? Por meio de nós, tem gente que cheira ao que está passando. Cheira ao problema que está enfrentando. Foram traídos, parecem traídos, falam como traídos, agem como traídos. Então o que você está deixando importar mais? E o que você está deixando importar mais está importando mais do que o que de fato importa. E isso se chama engano. Porque por meio de nós, ele manifesta a fragrância do seu conhecimento onde? No seu trabalho, na sua família, em todo lugar. Você já viu como o evangelismo é projetado para funcionar? Não é fazer as pessoas acenarem a cabeça concordando que creem em Jesus? É mostrar a eles Jesus através das nossas vidas em todo lugar que vamos. Ele diz que vocês sejam um comigo como eu e o Pai somos um, e aí todos saberão. Sabe, não importa o que Jesus passou, ninguém consegue separá-lo da pessoa, da expressão, da revelação do Pai que ele é. E ele disse, quando vocês me veem... Não deveria ser verdade para nós quando alguém nos vê a ele? Mas foi por isso que eu chorei mais cedo. Muitas igrejas nem acreditam que isso é possível, porque cremos que nós somos quem nós somos e sempre seremos quem nós somos, e que é espantoso ele sequer nos considerar. A Bíblia diz que podemos ser mudados. A Bíblia diz que eu posso amar assim como Jesus amou. A Bíblia diz que eu posso andar na luz como Ele está na luz. Não é só aparência. Eu posso andar na luz como Ele está na luz. Sim.
Ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento por meio de nós, porque nós somos para Deus. Veja o que somos para Ele. Somos a fragrância de Cristo. Fomos criados para ser a fragrância do Filho dele. A própria evidência do seu Filho, onde ele usa esse aroma, essa fragrância, em Efésios 5:1. Andai em amor como filhos queridos, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, esta é a chave, um suave aroma em oferta e sacrifício a Deus. Não dá para viver os dois, não dá para viver a sua vida e a vida de Cristo, não dá. Então morremos para viver. Não fazemos uma oração para o caso de morrermos à noite e irmos para o céu. Entregamos nossa vida, que nunca foi nossa, para que a vida dele em nós, que sempre foi assim, possa ser restaurada. Você está comigo? Só nesse lugar, eu estou te dizendo, você nem precisa concordar comigo, é só nesse lugar que você encontra a verdadeira liberdade, porque quando você é autocentrado, está em cativeiro, só pensa em si, é autofocado, se pergunta sobre pessoas, o que pensam e sentem sobre você, sempre numa prisão, quando você vive para si mesmo, o altruísmo é liberdade. Porque aí nunca é sobre você, é sobre ele, aí você já está livre, já está dentro dele, você já é amado, seu futuro já está definido, agora você tem apenas que responder, apenas responde em Cristo na vida. Você não está tentando passar, está apenas no modo resposta. Você não está tentando sobreviver. Tenha muito cuidado para que você não seja resumido ao que eu tenho visto em vários lugares para onde viajo, esse grupo de pessoas que vão para Deus pelo que Ele pode fazer por elas, apenas esperando que Ele as ajude a passar pela vida de uma forma boa, suprindo necessidades, protegendo as coisas que são caras para elas. Ei, se esse é o seu motivo, tudo isso está sujeito a ser tirado de você a qualquer momento. E você será testado por todas essas coisas. Você não é um cristão pelo que ele pode fazer por você, você é um cristão para ser mais parecido com ele. Eu tive um pastor muito experiente que uma vez me disse, já faz tempo, e eu nunca vou esquecer, eu ainda nem era pastor. Ele disse, eu estava perto de me tornar pastor, faltava um pouco, 26 anos atrás. Ele disse, Dan, se alguma vez você quiser tirar o Espírito Santo de um lugar. Foi o que ele disse. Ele disse, apenas diga às pessoas com uma bela música de fundo que Deus está ali para suprir cada necessidade delas. Ele disse, porque essa é a última razão pela qual ele está ali, muitas necessidades são só desejos, que ditam a disposição, o coração, são os desejos deles. Para expulsar o Espírito Santo é só dizer que ele está ali para suprir necessidades, porque não, ele quer que as pessoas se pareçam mais com ele. E eu nunca vou esquecer disso. Por isso que eu nunca ponho uma música e digo, eu estou muito feliz, estamos todos aqui hoje. Porque ele está aqui para suprir sua necessidade. Eu sempre acho que isso é dizer às pessoas que a idolatria é a necessidade delas. É o que decide o seu nível de encorajamento. E só serão encorajadas se a necessidade for suprida. Só estarão bem se o aluguel for pago. E se o aluguel está pago, E se o aluguel não estiver pago? E mais uma vez a vida é que está nos guiando, ao invés daquele que deu a vida. E aí perdemos todo o sentido do porquê viemos. É sutil assim, mas é muito real. Ele diz que somos para Deus a fragrância de Cristo. E veja, para o mundo todo, para aqueles que estão sendo salvos e para os que perecem. Quantos sabem que as pessoas que estão perecendo precisam ver a expressão de Cristo, precisam sentir o aroma de Cristo, precisam ter uma experiência face a face do que é a verdadeira misericórdia, do que é o verdadeiro perdão através de alguém? E ao invés de contar a eles sobre a misericórdia de Deus, porque você não é a misericórdia de Deus. Ao invés de contar a eles e assumirmos uma postura teológica sobre a bondade de Deus, por que não mostrar a eles a bondade de Deus? Você está comigo? Sabe, tem um monte de passagens me bombardeando, mas eu estou tentando me focar. Mas Filipenses 2 diz, portanto, façam todas as coisas. Quantas coisas? Todas as coisas sem murmurações ou reclamações. Por quê? Para que sejais inocentes e inofensivos, filhos de Deus, sem repreensão, aos olhos de um mundo corrompido. Que você seja visto pelas pessoas de forma irrepreensível pela forma como você vive.
A maioria das igrejas acha que isso não é possível porque ouve essa passagem como se fosse perfeição. Então deixam isso de lado porque ninguém é perfeito. E nunca tentam buscar a Deus crendo na palavra da verdade para que a graça de Deus os transforme naquilo pelo que Ele pagou. E de repente a nossa experiência supera a graça que está aqui para guiar nossas vidas. Ninguém pode viver assim, ninguém ama assim, foi só Jesus, é só Jesus. Ele não se sente elogiado quando você diz é só Jesus, isso não é um elogio. É um sinal de incredulidade e falta de entendimento. Ele diz, e aí, que tal chegar mais perto e me seguir? E crer em mim para que as coisas que eu faço você também possa fazer? Não é elogio quando você diz, mas era Jesus. Ele diz, e quanto a você? Qual a esperança da glória na terra? Qual a esperança da glória? Deus se manifestando nas nuvens? Bam! É Cristo em nós. É Cristo em você. Vamos tornar isso pessoal? É Cristo em... É a esperança da glória de Deus. O que é a glória de Deus? Qualquer realização ou manifestação de Deus. É a glória de Deus. Cristo em você é a esperança de Deus sendo visto, conhecido e realizado. Isso não acabou? E não é pela teologia, é pela vida. Isso faz sentido? Então por que eu estou fazendo e dizendo isso? Para mexer com você. Porque eu ouvi isso no primeiro culto, que há pessoas aqui que, sabe, um dia tiveram um zelo, Deus chamou sua atenção, você ficou animado, ouviu o evangelho sob a luz, e você tipo, uou! Isso te deixou mais faminto do que jamais esteve? Mas se você se pesar bem aí onde você está, você olha para si mesmo e diz, uau, o que aconteceu com aquela fome? Parece que eu troquei aquilo por outra coisa. E vai diminuir ainda mais se eu não cuidar disso. Mas houve um tempo que nada bastava para mim. Um tempo que eu não conseguia parar de crer. Um tempo que eu não resistia. Eu queria mais. E é você que aviva, você é responsável por correr de forma digna de prêmio, avivando o que há em você. Não nos cansemos de fazer o bem. Isso é um trabalho seu, não do seu pastor Adam. Você se mantém nesse lugar, você anda na luz, como ele está na luz. Vocês estão comigo? Então ele diz isso, ele diz, para um somos o cheiro da morte para a morte, para o outro o cheiro da vida para a vida, porque condenação leva a mais condenação, e se alguém não se arrepende, está bem diante deles o que eles podem ser. Pense sobre o que a sua vida faz. Para uns é a vontade de se arrepender e mudar. Que brisa de ar fresco, que brisa de ar fresco. Uma brisa de ar fresco que pode entrar nesse lugar e todos dizem, uau, eu consigo viver assim. Não é maravilhoso? Ok, então ele diz, e quem é suficiente para estas coisas? No capítulo 3, verso 5, ele responde, ele diz, não que sejamos suficientes por nós mesmos, para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de... Esse é o apóstolo Paulo falando, e o que ele está dizendo é, ninguém seria digno de viver assim, mas ele pagou para vivermos desta forma, ele nos capacitou para vivermos assim. Então, obviamente, ele é o que é digno de vivermos assim, porque ele nos tornou dignos. Você entendeu? Entendeu? Quando Jesus disse, as coisas que eu faço, vocês farão e farão coisas ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Logo depois ele disse, vos enviarei o ajudador. O que ele está dizendo, vocês nunca vão viver o que eu disse que vocês viveriam sem ele. Ou seja, a vida cristã é sobrenatural e totalmente impossível com suas próprias forças. Então, se você não tem intimidade e relacionamento, comunhão com Deus, ao ponto de você se vestir dele, se vestir com essas coisas, como vai correr dessa maneira? Não dá para só ouvir tudo isso e dizer amém, assim não funciona. Você tem que se tornar essas coisas. Ficaremos diante de Deus e seremos julgados por nossas vidas, o que fizemos das nossas vidas de bom ou mal. Não tem atalhos para isso. Isso não é uma tática assustadora. É a palavra de Deus que é sóbria e Ele nos ama tanto que nos diz isso. Então eu já estou encerrando. Eu quero que você veja algo em João. Na verdade, 1 João. Isso para mim é maravilhoso. Há muito que eu quero compartilhar essa manhã, mas eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. O que eu estou dizendo é, deixe que essa palavra seja um parâmetro. Deixe esse zelo aumentar. Será que eu estou seguindo uma diretriz? Será que eu estou realmente com fome por algo? Será que eu estou acordando para me tornar mais daquilo pelo que Ele pagou que eu fosse? Será que eu tenho um propósito, eu tenho um motivo em minha vida? Será que eu tenho um objetivo? Ou estou apenas sendo levado a tentar passar pela vida em nome do Senhor? Porque é aí que eu vejo que a maioria das pessoas está.
Isso já há 28 anos. E é tudo sobre mim, o que eu estou passando. Você pergunta como estão e eles contam 2 grandes provas e dizem: me mantenha nas suas orações. Eu só estou falando verdades. Muito pouca resposta em Cristo, apenas Deus me faça passar por isso. Em 1 João 1, por causa do tempo, ele diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. 1 João 1, verso 5. Se dizemos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E eu nem estou falando sobre ir para o céu ou para o inferno, é que não estamos andando na verdade. A verdade liberta, devemos andar na luz como ele está na luz. Você notou isto? Ele diz: mas se andamos na luz meio como ele está na luz, pertinho de como ele está na luz, tanto quanto possível como ele está na luz, ele nos faz nas Escrituras, pessoal. Ele diz: façam todas as coisas sem murmurar e sem reclamar. Sabe, ele ali na cruz e tudo que ele fez por 3 anos foi totalmente bom. Isso que eu falei parece um eufemismo. E o melhor que o amor diz é: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele foi espancado até ficar totalmente desfigurado, todo machucado. Ele deixou os homens baterem nele. Ele deixou os homens baterem nele. Ei, não vamos esquecer dessa coisa. E ele ali pendurado, se fosse a gente, tá brincando comigo? Vocês estão doidos? Barrabás, ele mata pessoas, eu ressuscito mortos, eu estou aqui na cruz, ele vai ficar livre. Eu alimentei as pessoas, fiz tantos milagres e eles... Pai, se eles não te conhecem agora, nunca vão te conhecer. Se eles não mudaram ainda, eles nunca vão mudar. Sabe, temos muita coisa a dizer. Se estivéssemos no lugar dele. Mas ele não nos ensinou essas palavras. Aprendemos essas mentalidades na terra. Não com ele. Então, como foi que ele nos evangelizou? Com a sua vida. E disse: sigam-me. Transformamos isso no creiam em mim teológico. Eu creio em Jesus. A sua vida revela no que você crê. Como ele nos evangelizou? Com a sua vida. E ele disse: entendam, quando vocês me veem, estão vendo o Pai. Agora me sigam. Por quê? Porque Deus fez Miles à imagem dele. E não importa onde esse homem esteve, o que ele fez e como ele viveu, o amor de Deus nunca falhou. Ele disse: esse homem sempre esteve na terra com o direito de viver à minha imagem. E o sangue de Jesus está bem aqui falando coisas melhores sobre a sua vida. Não é só para ele ir para o céu quando morrer, mas para que ele possa viver o céu enquanto vive. E ande na luz como... Capítulo 2 diz: se você diz que permanece nele, você deve andar como ele andou. Capítulo 3 diz... São tópicos a seguir, capítulos 1, 2, 3 e 4 de 1 João. Veja, capítulo 3, todo aquele que tem essa esperança nele, de vê-lo e se tornar como ele é, veja, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. A maioria da igreja vai te dizer que não creem que isso é possível. Mas a Bíblia diz que é assim que você deve buscar viver, se você crê nisso. Sabe o que o capítulo 4 diz? Diz que ele é amor em vários lugares. Capítulo 4. De fato diz que ele é amor e que devemos amar, e se não amamos, não conhecemos. Isso é o capítulo 4. Desculpa aí, não é meu sermão. Ele diz: se você ama é porque você conhece a Deus. Se você não ama, só tem uma razão: você não conhece a Deus. Não diz que você não pastoreia, não diz que você não sai evangelizando, não diz que você não vira missionário. Simplesmente diz que se você não ama, há uma razão: é porque você não o conhece, porque ele é amor, e se você o conhece, será mudado por ele. Significa que ele é tão influente, ele é tão maravilhoso, que se você tiver intimidade com ele, veja, a vida eterna é conhecê-lo, não é uma oração para ir para o céu. A vida eterna é um relacionamento com aquele que é eterno. Se você não ama, não conhece, porque Deus é amor, bum, bum, bum. E é assim que sabemos que o amor é aperfeiçoado. Pelo fato de termos ousadia, no dia do juízo, você olha para as Escrituras, no dia do juízo ele é chamado como o dia terrível a se temer,
As pessoas surtam, pessoas pedindo que árvores e rochas caiam sobre eles e os consumam para que não enfrentem a glória daquele que é. E você, meu amigo, pode ter ousadia nesse dia. O que vai te dar essa ousadia? O sangue de Jesus? Não. O sangue de Jesus te deu a ousadia para ir até Ele. Mas agora que você foi até Ele e recebeu da sua vida, o que vai te dar ousadia naquele dia é como Ele é. Como Ele é, assim somos nós, neste mundo. Tudo que eu falei nessa mensagem é cristianismo. Cristão significa ser um pequeno Cristo, não significa crer em Deus. Não significa eu vou para o céu, eu vou para um culto de louvor, eu sou cristão. Cristão é ser um pequeno Cristo como o Cristo. E através de nós Ele quer manifestar a fragrância do seu conhecimento por todo lugar. Isso se chama evangelismo. Ele é o Deus da luz e nele não há trevas de maneira nenhuma. Ele está em nós, veja. Veja, se nós andamos em trevas ou praticamos as trevas, não estamos andando na luz, e estamos mentindo, sendo enganados, não estamos vivendo o que dizemos que estamos. Por que ele diz isso? Porque trevas é qualquer coisa que não é ele. Falta de perdão, intolerância, preconceito, orgulho, arrogância. Sempre achamos que as trevas é só matar e adulterar. Trevas é qualquer coisa que não seja ele. Temos justificativas, os nossos fatos são justificativas suficientes para a falta de perdão e dizemos ao pregador: peraí, eu já passei por muita coisa, entenda que isso leva tempo. Onde foi que você aprendeu isso? Não foi com ele? Ele não sabe nem o que significa isso que você está me dizendo, que leva tempo? Então talvez fomos treinados por uma mentira e simplesmente devemos nos despir do que é velho e nos vestir do que é novo, sairmos das trevas para a luz? Talvez haja caminhos que não são caminhos porque não são o caminho. Ei, você está comigo? Vamos orar, vamos encerrar isso, eu já estou 5 minutos atrasado. Não. Talvez vocês devam me dar 4 anos. Nem acredito que faz 4 anos que eu vim aqui. Se eu passar 4 anos para voltar, vocês vão estar quebrando tudo no espírito, brilhando, manifestando Jesus. O cheiro dele deve estar aqui. Ouça, 1 milhão de estratégias aí fora que o inimigo usa para te distrair, para fazer com que você busque, se concentre, se foque em si mesmo. Buscai primeiro o reino de... E tudo que você precisar será encontrado nele. Desde identidade à provisão. Eu notei isso nas igrejas de Apocalipse. A única igreja que ele não corrigiu foi a igreja perseguida. E mal estamos sendo perseguidos. A única igreja que ele não corrigiu foi aquela que estava sendo perseguida. Sabe o que ele disse lá? Eu conheço a sua pobreza. E sabe, parecia que ele nem estava interessado em mudar aquele estado, aquela coisa. Tratamos da pobreza como uma prioridade a se combater quando falamos de fé e de coisas desse tipo. Jesus disse, eu conheço a tua pobreza, e em parênteses, mas tu és rico. Tem uma razão para isso estar na Bíblia. É para nunca nos identificarmos pelo nosso estado natural. Para que o nosso estado natural nunca dite o que temos por dentro, porque ele está guardado. Porque do coração procedem as saídas da vida. Você está comigo? É o meu estado espiritual que deve me mover todos os dias da minha vida. E se ele é por mim, quem será contra mim? Você está aqui? Então deixe eu orar por vocês. Se você percebe um zelo em sua vida, não precisa vir aqui à frente. Eu quero apenas que você entregue seu coração a Deus. Mas eu sei disso, no primeiro culto foi assim e agora será também. De pessoas que foram acesas por Deus. Sabe, você olhava para si mesmo e se via afogueado e com fome. Por isso que os crentes antigos diziam, e eu estou falando de crentes antigos, eu estou me incluindo, meu cabelo já está branco, sabe? As pessoas eram salvas e eles diziam, recém-convertido, lua de mel com Jesus, não é? Você vai ver, é bom demais. Rapaz, isso já aconteceu comigo, é uma maratona, sabe? Isso não vai durar para sempre. Para mim, isso cresce de glória em glória. Para mim, a vereda do justo vai brilhando mais e mais.
Não deixe ninguém te tirar da posição do que Deus vivificou em você. Nunca pense é bom demais para ser verdade, porque isso te tira dessa verdade. Então não se sinta condenado por essa palavra, mas o convencimento do Espírito te faz refletir. Houve um tempo em que eu sempre queria mais dele. Eu estava sempre em busca de uma verdade a mais. Deus me acordava e eu queria mais. E de alguma forma eu deixei isso passar. E agora só vou com a correnteza, não sei bem o que eu estou fazendo, embora saiba que não é nada de errado. Mas eu quero ter a fragrância dele, eu quero que as pessoas o conheçam. E eu quero encher o lugar com a doce fragrância de quem ele é. Então, Pai, eu oro essa verdade sobre nós, eu oro esta graça. Eu oro para que o motivo do cristianismo seja tão bem definido em cada coração, hoje aqui, para que cada coração aqui olhe para si mesmo e diga: por que eu sou cristão? Por que eu vim para Deus? Só porque eu precisava de perdão, o que já é grande coisa? Eu não estou diminuindo isso. Ou só porque eu queria ir para o céu? Será que eu já pensei que eu vim para Deus para que Ele me fizesse ser como Ele me fez para ser desde o princípio? Para me libertar de toda mentira que me ensinaram a minha vida inteira, toda mentalidade que não é a dele, e para andar na luz, como Ele está na luz, para de fato estar neste mundo e não ser deste mundo, para de fato olhar através dos olhos dele e amar pelo coração dele, para que os homens o conheçam. Pai, eu oro para que esta graça seja encontrada em cada coração e vida hoje, em cada família que está em casa. E se alguém achar que perdeu esta graça, eu te agradeço porque ela não pode ser perdida, a não ser que acreditemos numa mentira. Que esse zelo seja reacendido, que o primeiro amor esteja aceso de novo, que vejamos aquilo que você já nos revelou e mostrou e que sempre esteve lá, para ser alcançado. Que o teu encorajamento encha este lugar e que tenhamos confiança no dia do juízo. Porque como Jesus é, assim somos nós, neste mundo. Não permita que ninguém nos tire dessa verdade. No santo nome de Jesus, eu te peço isto. Amém. Amém. Muito obrigado. A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.